Precisa ser superficial, raso para fazer sucesso? Mais ou menos, deixa eu ver o que tu escreveu mais. Vendo o que é popular, acabo tendo essa impressão. Desde podcasts que não aprofundam no convidado. Pois é, isso rola tanto, isso é terrível. A música sobre nada. Esse é um pensamento elitista? Esse pensamento ele pode ser elitista como ele pode ser. O Caio que tá aqui vai ficar puto. Pode ser simplesmente aristocrático. Não, mas vamos lá, vamos falar sério. A democracia, a popularidade, tudo aquilo que é popular, só é popular porque consegue atingir muita gente. E a democracia também só funciona a partir daquilo que afeta a maioria. Sempre lembrando que democracia não é o regime da maioria. Democracia é o regime de todos, é o poder de todos, é o poder do povo. E quando se fala do povo, você está falando do povo na sua integralidade. Então, o Bolsonaro que falava isso, ou é porque ele é muito burro ou porque ele é só um fascista, mas o Bolsonaro falava assim, a maioria tem a minoria tem que se curvar a maioria, tá ok? Não, isso não é democracia. Democracia, a minoria não se curva à maioria. Né? Na democracia, geralmente, o que acontece é que todo mundo se curva à Constituição. Mas, assim, é óbvio que toda vez que as coisas tendem a maiorias, elas dispersam, elas perdem muito de uma profundidade ou de um rigor, porque você tem diferentes níveis de entendimento entre as pessoas, você tem referências muito diferentes, então você tem que buscar coisas muito primárias, tá entendendo? Coisas muito pontuais, para conseguir reunir muita gente em torno de uma questão. Então, sim, as coisas tendem a uma certa superficialidade, ou pelo menos uma perda de profundidade. Entende? E esse é o preço da democracia. Não é à toa que intelectuais do século XVIII, século XIX, alguns falavam, né? Até do século XX também tem, que a democracia tem um custo. Alguns até falavam, por isso que eu prefiro, tinha uns que falavam abertamente, por isso que eu prefiro monarquia. Porque eles falavam, eu não tô afim de pagar o custo da democracia. Eu ainda tô afim, eu topo pagar o custo da democracia. Mas esse custo, ele é pesado mesmo. Ele é pesado. As coisas para acontecer são muito mais complicadas, é muito mais difícil você mobilizar todo mundo em torno de uma mesma questão. Tudo na democracia é mais lento, mais atrapalhado. Por isso que assim, ó, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ser cancelado agora. Também vai tomar no cu. Quem quiser cancela. Olha só, não é à toa que de uns tempos para cá a gente tem visto a galera à esquerda e à direita simpatizar com regimes mais autoritários. Ou com expressões políticas mais estáveis, que não mudam de acordo com os humores da população. Não é por acaso. Porque tá todo mundo meio de saco cheio. A democracia ela é muito cansativa. E a época das redes sociais fez a gente ter contato demais com a democracia. Todo mundo tem opinião, todo mundo acha alguma coisa, todo mundo pensa alguma coisa, e aí a gente satura, sacou? A gente satura. A gente fala, quer saber? Porra, eu vou ser franco pra vocês, na hora que eu falo assim, eu queria tanto que tivesse um Xi Jinping aqui. Eu concordo com tudo que o comunista chinês faz, mas é óbvio que não. Eu queria que o Brasil fosse igual à China? Não, não queria. Mas tem hora que eu fico pensando, porra, olha só, cara, os caras não conseguem ter uma continuidade. A gente não consegue ter uma continuidade. E é sempre tudo muito brigado. E é sempre tudo. Isso começa a ter. E a galera da direita também começa a ter um certo encanto, assim, por. Até mesmo, por exemplo, até o caso dos Estados Unidos, tá? Porque os Estados Unidos muito fala assim, uma democracia. Cara, os Estados Unidos é uma democracia muito em partes, né? É um sistema bipartidário de acomodação de elites. Então, essa estabilidade elitista dos Estados Unidos também permite que os Estados Unidos ande para frente. De um jeito violento, estragando o mundo inteiro? Sim, mas anda para frente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a democracia começa a nos cansar porque a gente percebe que aqueles regimes que, seja por N motivos, seja por N circunstâncias, conseguem impor uma autoridade e frear a própria democracia, ou seja, criar uma espécie de botões de emergência à própria democracia, esses regimes eles conseguem não necessariamente produzir uma sociedade melhor, que eu acho que isso é bem discutível, mas eles conseguem andar, sabe? Eles não travam em pautas, eles não ficam patinando em assuntos. Só que tudo isso que eu estou falando, para mim não é ainda um argumento antidemocracia, eu ainda prefiro a democracia. Agora, ela tem um custo, sacou? Ela é difícil. Democracia é um troço difícil pra cacete. Não é à toa que, como eu disse, até mesmo as maiores democracias do mundo, né? Vamos pegar os Estados Unidos, que é sempre um bom exemplo. A maior democracia do planeta, né? Essa maior democracia só funciona porque ela tem uma série de botões de emergência que, quando a democracia dá um passo além do que a democracia deveria dar, vem toda uma instituição, vem todo um aparato que serve para frear aquilo que o povo quer. O que o povo quer até ser um certo pedaço. Mais do que isso, não. Mais do que isso, não. Aliás, a maior prova nos Estados Unidos de o quanto que esse sistema que eu estou falando para vocês, ele funciona dessa forma, é que mesmo o Trump, que é uma figura que supostamente é disruptiva, que meio que mudou a cara do Partido Republicano,
que é um cara diferente de todos os ainda assim se sujeitou a estar num dos partidos já consolidados. Ele não criou um partido para ele não conseguiu fazer nada por fora dos partidos já estruturados. E isso é um freio. Nunca, sei lá, um candidato do Partido Socialista vai, quer dizer, nunca, né, forte dizer, né, vai saber o dia de amanhã. Mas dadas as atuais configurações, por exemplo, um candidato do Partido Socialista, o Partido Comunista Americano é um dos mais antigos que existe, né, final do século XIX, se não me engano. Nunca um candidato do Partido Comunista dos Estados Unidos vai se eleger, cara. Por mais popular que o cara seja. A estrutura não vai deixar. Não vai. E nem aqui, o pessoal fala nem aqui, né, nem aqui. Aqui eu ainda acho que um líder muito popular consegue montar seu próprio partido, ele pode se eleger. Aqui eu acho, aliás, eu já cansei de falar isso aqui, o pessoal fica às vezes meio louco. Eu acho o Brasil uma democracia mais sólida do que os Estados Unidos. Por incrível que pareça. É justamente porque o Brasil é mais democrático, não é mais sólida, a palavra não é boa, não é mais sólida, mas é porque o Brasil é mais radicalmente democrático do que os Estados Unidos. E por isso que o Brasil é mais instável, porque ele é mais democrático que os Estados Unidos. A democracia é um eterno fator de desestabilização. Só que é um espaço de criação, né? Desestabiliza porque preciso criar. Sei lá, é tipo hinduísmo, entendeu? Precisa de Shiva para destruir tudo e Brahma para criar. E Vishnu para conservar, entendeu? Tu fica naquele ciclo, assim. A pessoa falando assim, mas as forças armadas às vezes são bem menos cooptáveis. Porque estão matando alguém. Vocês estão perdendo a dimensão psicológica das pessoas. As forças armadas às vezes são menos cooptáveis porque eles já estão se divertindo matando alguém. Uma máquina de guerra só encontra sua realização fazendo guerra. Por isso que eles são menos cooptáveis. Eles estão ocupados e já estão se divertindo. Por isso que eles não vão querer se meter em dar golpe de Estado, porque isso vai atrapalhar a diversão que eles já têm. No tanto que vocês podem ver, muda republicano, muda democrata, muda o presidente que for, os Estados Unidos continuam invadindo países ao redor do mundo e fazendo merda. Entendeu? Por que não para a guerra nos Estados Unidos? E nunca vai parar? Os Estados Unidos, para realmente entrar numa cultura de paz, tem que deixar de ser a sociedade que ele é. E só pode acontecer. Mas hoje, dentro da atual configuração do que estrutura os Estados Unidos, Estados Unidos é isso aí mesmo, cara. É uma máquina de guerra. E é uma máquina de guerra que é democrática até algumas páginas, depois de um tempo não é mais. E isso eu acho que se aplica a qualquer país. Só que alguns são bem menos, outros são bem mais. Mas isso aplica, eu acho, a qualquer país. Não sei se dá pra gente falar de alguma democracia radical, assim. A gente não tem isso. Nem teria como ter, eu acho. Alguém tá perguntando aqui, por que o link não é comunista mesmo? O pessoal tá dizendo, pô, mas isso é papo de comunista, blá, blá, blá. Mas é que eu também, por exemplo, a China também não acho que seja um exemplo pro Brasil, e a China também não é também nenhum grande exemplo de democracia. Ainda que não seja esse estereótipo todo que o pessoal pinta, né? Que o pessoal também exagera, assim, né? Ah, lá na China, você soltar um peido na rua, você vai ser empalado pelo Xi Jinping. Não, pera lá. Aliás, já tem alguns aspectos, talvez você vai encontrar muito mais liberdade na China do que nos Estados Unidos. Agora, o Partido Comunista Chinês está lá há quantos anos, né? Então eles conseguem fazer planos de longo prazo. Pode ver que os planos da China é tudo isso. Assim, daqui a 15 anos a gente vai fazer tal coisa, daqui a 20 anos a gente vai fazer tal coisa, daqui a 30 anos a gente vai fazer tal coisa. Tu acha que tem como ter plano de longo prazo no Brasil, cara? É impossível. É impossível. Daqui 4 anos vai mudar governo. Daqui 4 anos vai mudar governo. E aí vem um governo tipo do Bolsonaro que destrói tudo que o governo anterior fez. Porque no mundo da sensatez, mesmo a alternância de poder faz com que a gente tenha a manutenção dos projetos, certo? No Brasil não é assim, cara. Vocês sabem disso, todo mundo sabe disso. Muda prefeito, muda governador, muda presidente. Os caras desfazem o que foi feito. A galera só mantém o que foi feito antes se eles conseguem se apropriar daquilo que foi feito. Tipo, o Bolsonaro não conseguiu destruir o Bolsa Família. Aí chamou de, como é que é? Auxílio Brasil. Porque de resto, os caras desmontam. Aí assume o presidente, às vezes né? Tipo, pega o caso do Brasil mesmo. Era Lula, Bolsonaro, voltou Lula. Aí o cara tem que refazer o que fez lá atrás. Para o dia que ele sair do poder, alguém vai lá e desmontar tudo de novo. É um eterno castelinho de areia. Constrói o castelinho de areia, vem a praia, derruba. Constrói o castelinho de areia, vem a praia, derruba. Esse é o custo da democracia. Tá entendendo? Aí vai dizer, esse é o problema do Brasil. Não, isso é a democracia, cara. Isso é o custo da democracia. Vocês estão dispostos a pagar? Eu tô, mas a gente também tem que ser corajoso. E claro que tem momentos que eu canso, que eu fraquejo. É nesse ponto que a gente tem que entender a ascensão da extrema-direita já começa a entrar nesse papo aqui. A gente tem que começar a entender a ascensão da extrema-direita também como uma espécie de cansaço do custo da democracia, entendeu? Do custo de tempo, do custo psicológico, do custo, tudo aquilo que a democracia tem de pesado, sabe? Então a galera começa a dizer assim, quer saber, eu quero um ditador mesmo para fazer acontecer. Sabe? Pelo menos eu sei que o cara vai fazer umas merdas no caminho, vai, mas se não for alguém tão louco, talvez acerte em tantas outras e tem condições de tocar para frente, porque do jeito que a gente patina muito. Então começa a ter esse encanto, assim. E eu falo para vocês, estou sendo humano aqui, não tô querendo pagar de fada sensata, nem de figura de luz. Tem horas que eu penso assim também, vamos ser honestos, tem horas que eu penso assim, se não botar um maluco no poder, né, uma espécie de déspota esclarecido, se botar um déspota esclarecido, e pode ver, todos os espécies políticos têm o sonho do déspota esclarecido, tá? A galera da direita, tanto a galera da esquerda. Todo mundo, nos seus momentos mais inconfessáveis, em alguns casos até bastante confessado isso, é bastante assumido, mas aqueles que falam, não, mas a democracia é sempre em primeiro lugar. Não, ok, eu também defendo a democracia. Mas tem momentos que a gente pensa, bom mesmo seria se um louco autoritário, um autoritário cabeça no lugar, fizesse, acontecesse e resolvesse tudo. Vai dizer que não.
É tipo o Getúlio, o pessoal falando Getúlio. O encanto, às vezes, até uma nostalgia que a galera tem do Getúlio passa por aí. O Getúlio Vargas talvez seja essa figura mais ambígua que a gente tenha nesse sentido, né? Que cabe lembrar, o Estado Novo foi um regime fascista, mas com particularidades, né? E com uma série de avanços de questões que são consideradas agendas de esquerda. Só que, entende? É zoado isso, galera. É zoado. E, inclusive, aqui, antes que alguém me julgue, gente, eu não sou cientista político, tá? Então, assim, tô falando aqui de acordo com, assim, mais ou menos reflexões de um cidadão qualquer que vocês nem deveriam estar dando tanta atenção, tá? Mas é isso. Essas são as coisas que me passam pela cabeça, ok? E teve alguém que falou que mas você está pegando de parâmetro a democracia europeia. Não estou pegando a democracia europeia como parâmetro, até porque a democracia europeia como parâmetro sempre foi uma coisa muito elitista. A democracia europeia também, tipo a democracia dos gregos, que 90% era escravo e não fazia parte. Não. Agora é óbvio que, dados os contornos culturais, o pessoal falou, por exemplo, no caso da China, confucionismo ali, porque o confucionismo ele é muito complicado de entender para nós, porque o confucionismo é uma espécie de doutrina do Estado, ou de uma espécie de redenção. Uma vez eu vi um autor confucionista falando, ele usou a seguinte expressão, é a redenção, como é que ele usou a expressão? Assim, era uma expressão boa, basicamente sim, é a redenção do Estado perante o cidadão. Né? Então o confucionismo ele também reestrutura e organiza a sociedade de tal maneira que, por isso que é uma teoria do Estado, mas também é uma religião. Né? Enfim, e isso faz com que a China seja como é. Inclusive até eu não acho, sem ser grande conhecedor, mas eu, por tudo que eu vejo, eu não acho assim que chamar a China de comunista é a coisa mais rigorosa. Né? Me parece muito mais rigoroso chamar a China de confucionista. Aí sim, eu acho que do pouco que eu conheço de confucionismo, me parece que o regime chinês que a gente tem ali se chama Partido Comunista porque o nome ficou. É quase que nem o PSDB, Partido Social Democrata Brasileiro, que há muito tempo eles não defendem mais pautas sociais democratas. Então me parece muito mais o nome ficou, mas não me parece assim ter uma, ainda que tenham algumas premissas marxistas ali, mas até aí, até mesmo liberais de esquerda também se baseiam em algumas premissas marxistas. Então, premissas marxistas, ok, estão ali, mas antes de tudo, confucionismo. E isso sim é muito forte na China, né? Pô, isso aí tem milhares de anos, cara, entende? Então, isso também não vai mudar de uma hora para outra. Mas eu não posso avançar muito nisso, não, gente. Eu ainda tenho muito que estudar. Quando eu tento conhecer outros países, outras culturas, sempre começo pela produção cultural, que é óbvio que não responde tudo, mas eu começo por ali, sabe? É o meu ponto de partida, que é a minha área, estética, cultura, linguagem. Então eu começo pela produção cultural. E eu conheço tão pouco da produção cultural chinesa que me faz ter dificuldade de avançar em outros sinais, tá entendendo? Eu conheço um pouco dos manhua, dos manhuajianos, quadrinistas chineses, mas eu preciso avançar ainda nisso, até para não ficar só falando de quadrinho, né? Então, como eu disse, é ponto de partida, não é que com isso vocês dão conta de tudo, mas, enfim, não é na questão de querer fugir da polêmica, não, é porque eu não tenho condições de falar mesmo, assim, tipo, eu tenho condições mais de falar, sei lá, de outros países, assim, que eu conheço melhor do que a China. Vamos lá. Porra, no final rendeu pra cacete esse papo. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.